Pais amados, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Glórias a Deus, mais um dia estamos. Hoje eu tô um pouquinho atrasada, tive que preparar devocional, tive que preparar a palavra do meu YouTube channel hoje e também a palavra hoje é dia de rádio, então sempre tem algo preparado, né, da parte do Senhor. Então hoje é um dia que eu tô aqui, estou estudando a mentoria da pastora Áurea, tá sendo uma bênção e é um dia de aprendizado hoje para minha vida, em nome de Jesus. Mas sem mais delongas, eu quero já de início pedir para você curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, que Deus ele venha te usar como um instrumento vivo, né, que você possa compartilhar essa mensagem com alguém da sua família, com os amigos, para que a palavra ela possa chegar, né, em todas as pessoas que necessitam dessa palavra. E também quero convidá-los hoje para estar comigo na rádio, horário 8h30, horário do Brasil, horário de Brasília, e 7h30, horário aqui da Flórida. Então, você é meu convidado para estar comigo hoje, tá bom? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Continue conosco no dia de hoje, nos dê um dia de paz, de gozo, de alegria, de livramento. Abençoa nossos maridos, abençoa as donas de casa, as mães, filhos, abençoa nossos familiares e amigos. Sejam com cada um deles em cada área das suas vidas. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amados. Quero trazer uma palavra hoje. Hoje eu tô bem ruinzinha da vista, não sei porquê. Mas quero trazer uma palavra hoje que eu darei ao tema a esta mensagem, a direção divina em tempos de desorientação. Amém? Amados, nós vamos ler Salmo 107. Na verdade, o Salmo 107 todo não, mas nós vamos frisar o versículo 107, versículo 7. Amém? Que diz assim: E os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Até aqui. Amados, o Salmo 107, versículo 7, ele é um cântico de gratidão, né? Que celebra a bondade e a fidelidade de Deus em libertar o povo das mais diversas aflições que eles estavam tendo naquela época. O Salmo 107, como outros salmos, ela não tem um autor único, né? Mas faz parte da coleção dos salmos e que é tradicionalmente escrito na época do rei Davi. Então essa composição de salmos, elas foram provavelmente realizadas por supervisão ou por sucessores, né, do rei Davi, que os guiou por um caminho reto para que chegassem a uma cidade em que pudessem habitar. Amados, o versículo 7, ele narra a providência divina de conduzir um grupo de pessoas que estavam passando por dificuldades em meio ao deserto, um lugar que eles tinham que chegar a um lugar de habitação, um lugar onde eles podiam viver, né? Ou seja, uma cidade, após terem clamado a Deus em meio a tantas angústias que eles viviam, estavam passando. Esse versículo ele destaca a ação de Deus em conduzi-los. Então, o seu povo, através de tempos de incerteza, desolação, para um lugar de segurança e paz, o Senhor os levou. Então, Deus guiou as pessoas por um caminho reto, levando àquela cidade que eles poderiam habitar, após ter sido desviado pelo deserto. A autoridade do Salmo 107, ela não é atribuída especificamente a um autor, mas ela faz parte de salmos que foram compilados, foram editados. Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita por diversas pessoas e sobre a supervisão, né, do rei Davi, como eu havia dito. Então, o contexto dessa passagem bíblica, ela revela que o povo de Israel enfrentava algumas diversidades ou até mesmo
várias, né, diversas adversidades, e como o deserto, tipo, sem fim, sem caminho, sem a prisão, a enfermidade, o mar tempestuoso. Era cada situação, eles clamavam a Deus em meio às suas angústias. E ele, né, Deus os libertou. Então nós vemos que Deus conduziu eles por um caminho reto, um lugar seguro, né, um caminho de segurança, simbolizando uma direção justa, né, reta, segura da parte do Senhor. E levou eles àquela cidade habitada, um lugar que a gente pode considerar uma cidade de refúgio, uma cidade de estabilidade, né, uma cidade segura. Então, amados, muitas vezes em momentos de incerteza, de dificuldade, é natural que nós sentimos perdidos e sem rumo muitas vezes. Quantas vezes de nós precisamos tomar decisões e estamos sem rumo, estamos sem direção. Me lembro quando eu queria muito vir embora, eu queria muito sair do estado de Utah, e eu orei, né, pedindo a Deus direção. Amados, foi mais ou menos 1 ano orando, pedindo: Senhor, me tira dessa cidade, me leva ou para Califórnia ou para Flórida, um lugar quente, um lugar onde eu podia viver mais. Aonde eu morava nevava, era muito frio. Eu, cadeirante, era muito difícil. Então eu comecei a orar e pedir direção ao Senhor. Foi quando eu fiz prova com Deus, né? Algumas pessoas já haviam me dito: olha, o Senhor vai te tirar daí, conta os dias. Mas mesmo assim, amados, em meio à angústia, nós temos medo, né? Nós temos receio. Será que é tempo? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Então é muito natural a gente sentir-se perdido, sem rumo. E eu me lembro que eu fiz um propósito com Deus, eu coloquei tudo para vender. E eu perguntei para o Senhor se era tempo realmente que o Senhor ia me tirar daquele lugar. Porque financeiramente, amados, eu não conseguia nem mudar para uma cidade vizinha. Eu precisava de uma providência financeira, eu precisava de algo da parte do Senhor para me sair daquele lugar. E coloquei tudo à venda, abri a porta da minha casa e começou a entrar um monte de mulher pegando roupa, utensílios de cozinha. E eu falei para o Senhor: Senhor, se for tempo de eu ir embora dessa cidade para outro lugar, para Flórida, que, né, foi a porta que Deus me abriu, a primeira peça que vai ter que ser vendido da minha casa é esse sofá, porque eu tinha muito apego com aquele sofá, e todo mundo que ia na minha casa gostava, sentava naquele sofá e falava: esse sofá teu é tão bom, não dá nem vontade de levantar e ir embora. Então eu falava: eu tenho que desapegar disso. Então eu fiz prova com Deus: Senhor, se é tempo de ir, a primeira peça que vai sair da minha casa é esse sofá. Pois entrou uma mulher, ela havia mudado da Califórnia para o meu condomínio, e ela falou assim: e esse sofá você está vendendo? Eu falei: estou. Ela: quanto você quer? Eu disse, eu não lembro, 300, 400 dólares, acho que foi 400. Ela falou: estou indo no banco agora. Amados, foi o primeiro dinheiro. Enquanto ela foi no banco pegar o dinheiro e ela voltou, as mulheres ainda estavam pegando coisas, mas o primeiro dinheiro que foi colocado em minha mão foi o do sofá. Então eu entendi que era tempo e eu estava na direção do Senhor para que eu pudesse, né, de fato vir embora para um outro estado. Então, como qualquer pessoa, nós sentimos medo, insegurança, angústia, né? Quando a gente clama a Deus, nós precisamos ouvir, né, a voz do Senhor. Então, Salmo 107 nos ensina que clamar a Deus em meio à angústia, Ele nos ouvirá e nos guiará. Podemos aplicar essa verdade em nossas vidas de muitas maneiras, né? Eu usei aquele método, eu fiz prova com Deus se era realmente tempo de eu vir embora. Então, nós podemos sim, né, ter confiança na direção divina, em vez de confiar nas nossas próprias habilidades e entendimento. Nós devemos sim buscar a orientação de Deus em oração, meditação na palavra. Amados, a palavra é a fonte mais viva e eficaz de resposta da parte do Senhor. Muitas das vezes nós
buscamos por profetas. Ai, quero orar, quero que aquele irmão, aquela irmã ora para mim, porque é muito usado por Deus. E homens, geralmente, amados, podem falhar, mas a palavra nunca falha. Então devemos ir sim através da palavra, né, buscar direção e orientação na palavra. Eu também me lembro que o Senhor tinha me dado palavra que era tempo de eu sair daquele lugar. Então, nós também temos que ter gratidão pelas intervenções de Deus. Assim como o salmista, ele exorta a dar graças a Deus por suas maravilhas, por suas maravilhosas obras, devemos reconhecer e agradecer pelas vezes em que Ele nos guiou e nos libertou. Olha um outro testemunho dentro dessa mesma história. Quando eu estava com tudo dentro do trailer, eu havia comprado um trailer e o trailer era meio que aberto. E eu comprei esse trailer quando nós estávamos saindo, eu, a Gabi e o Lucas, subindo assim, a saída do meu condomínio, o trailer quebrou na porta do condomínio. Então o Senhor ali ainda nos deu, como que diz, ele nos libertou de algo pior que poderia acontecer. Imagina se estivéssemos na estrada. Amados, eu tive que tirar tudo do meu trailer. Eu voltei para trás naquela noite. Eu tirei tudo do meu trailer. Aluguei um outro trailer de uma companhia fechado e viemos. E nesse mesmo dia apareceu um senhor que ele falou assim: olha, eu vou com você até a Flórida dirigindo e eu posso... você só me paga a passagem de volta se você puder, mas eu vou com você, com as crianças, para você não ir sozinha. Então o Senhor, Ele nos guiou, Ele nos abençoou, Ele cuidou verdadeiramente de nós, né? Ele sabia que talvez havia um perigo eu vir sozinha com as crianças. Então, amados, o Senhor, Ele cuidou detalhadamente dessa minha vinda de Utah para o estado da Flórida. Era 36 horas de carro. Então, o Senhor sabia a dificuldade. Outra coisa que nós podemos fazer é compartilhar testemunhos, né? Como eu tô falando, contar aos outros sobre o que Deus nos guiou, né? E dessa forma nós podemos sim encorajar e fortalecer a fé de outros que estão enfrentando desafios semelhantes ao nosso. E eu falo, amados, não é por mérito meu, mas o Senhor, Ele cuidou de mim e de muitas áreas da minha vida, né? Eu vivi muitos milagres já da parte do Senhor e eu tenho que contar esse testemunho para fortalecer a vida, né, de muitos que me ouvem. Então, o Salmo 107 é um cântico de ação de graças. Ela celebra a bondade e a fidelidade de Deus em libertar o povo das diversas aflições que eles estavam passando. Nesse mesmo versículo, vemos uma expressão clara de intervenção divina. Ele os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Esse versículo, ele destaca a ação de Deus em guiar o seu povo através de tempos de incerteza, né, de medo. Então, o Senhor os levou a um lugar de segurança, de paz. E é assim que o Senhor faz. Então, nós devemos fazer um clamor na aflição. O Salmo 107, ele descreve que diferentes situações de aflições enfrentadas pelo povo de Israel. Do versículo 4 ao 5, perambulando pelo deserto, sem encontrar uma cidade habitada, famintos e eles estavam sedentos. Do versículo 10 ao 12, era prisioneiros na escuridão, acorrentados, por se rebelarem contra a palavra de Deus. Já no versículo 17 e 18, insensatos, eles sofrendo por causa do caminho, dos caminhos rebeldes, né, da ação que eles tinham. Do versículo 23 ao 27, aflições no mar, enfrentando tempestade e perigos. Então, amados, em cada uma dessas situações, o povo clamou ao Senhor e a sua angústia, e Ele os livrou, né, das suas aflições. Então, no Salmo 106, do versículo 6, 13, 19 e 28, esse padrão, ele simplesmente revela que, independente da natureza da dificuldade, Deus, ele está atento ao clamor do seu povo. Então, a resposta divina do Senhor veio, uma direção, né? Direção e libertação.
A resposta de Deus ao clamor é sempre eficaz e muito assim compassiva, né? A resposta de Deus, ela foi tipo imediata, vamos dizer assim. Então, no versículo 7 fala, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada, né? Quando eles realmente clamaram, né, pelo Senhor. Senhor, ajuda-nos aqui, né? Então, o que o Senhor fez? Tirou-os das trevas, né, da sombra da morte, quebrou-lhe as prisões. No versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Então, amados, é assim que Deus faz. E o Senhor, ele fez cessar a tormenta, de modo que se acalmassem as ondas. Deus é aquele que faz, né? Fala para o mar, fica quieto e acalma aí, né? Então, quando o Senhor está no controle, tudo vai assim de encontro à vontade dele, tudo vai prosperar, tudo vai dar certo. Deus, ele não apenas ouve, mas ele age poderosamente, né, em favor daqueles que o invocam. Então eu lembro, né, que quando eu clamei a Deus, eu tinha medo, eu estava com medo de vir sozinha. E o Senhor ouviu o meu clamor e o Senhor preparou aquele homem, um senhorzinho, veio dirigindo. Eu nem toquei no volante, ele veio dirigindo. Nós dirigimos 12 horas por dia. Parava só no hotel à noite, né? E parava para comer ao banheiro ao decorrer do dia. Então é assim que o Senhor faz. Ele nos guia, ele nos liberta, ele sara, ele acalma, né? Demonstrando o seu amor leal e a sua fidelidade. Então, nós temos que ter um chamado de gratidão e louvor, porque após cada livramento, né, o salmista, ele exorta, deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. A gratidão, amados, ela não é apenas uma resposta emocional, mas é uma ação consciente de reconhecer a bondade de Deus. É uma forma de a gratidão, ela revelar o nosso caráter, não porque procuramos o Senhor somente quando precisamos, mas sempre, né, estar na presença do Senhor. O Senhor, ele sempre cuida, ele sempre protege. Então ela deve ser expressa, a gratidão, ela tem que ser expressa em palavras, em atitudes, né, com testemunhos, como eu estou fazendo, porque o testemunho edifica a vida, né? E mostra para nós mesmos, quando a gente volta lá atrás, a gente vê o que a gente passou e o que o Senhor fez. Então, assim, a gente tem que proclamar as maravilhas que Ele realizou em nossas vidas. Então, nós temos que ter, assim, algumas aplicações práticas em nossas vidas. Nós temos que clamar ao Senhor, sim, em meio às aflições. Não importa a situação que você esteja passando, Deus, ele sempre está atento ao seu clamor. Às vezes o Senhor, ele fica em silêncio por um pequeno tempo, mas o Senhor, ele tá te ouvindo, mas ele vai ficar prestando atenção nas suas atitudes. Então não pare, continue a clamar. Faça que nem, né, aquele povo de antigamente que ficava gritando, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Não cesse de clamar, não cesse de gritar pela ajuda do Senhor. Continue, permaneça, né? Confie na direção divina do Senhor. Deus, ele é capaz de conduzir por caminhos seguros, mesmo que em meio à incerteza, assim como eu vivi esse testemunho. E seja grato, testemunhe sempre, reconheça as ações de Deus em sua vida, compartilhe com as pessoas, assim como eu tenho feito. Então, amados, o Salmo 107 nos lembra que, mesmo em tempo de desorientação, Deus, ele é fiel para nos guiar, para nos levar em lugar de segurança. Ele responde o nosso clamor com direção, com libertação. Ele nos dá paz. Então, portanto, nós temos sim que confiar em sua fidelidade e louvar o seu nome, engrandecer o seu nome pelas maravilhas que ele tem feito, né, em nossas vidas. E essa palavra que eu deixo para nós no dia de hoje, uma palavra curta, mas uma palavra assim de rema, né? Confie no Senhor, clame, e ele certamente vai te guiar, né, por águas tranquilas,
Mesmo que você esteja passando aí por lutas, provações, tempestades, o Senhor está te vendo e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Vamos, né, agradecer a Deus e pela sua constante presença, né, pela orientação que Ele tem dado em nossas vidas. Mesmo quando nós nos sentimos perdidos, sem direção, nós sabemos que nós podemos confiar no Senhor e que Ele vai realmente nos guiar por caminhos retos, seguros. Então, assim, que o Senhor, nós podemos pedir que Ele nos ajude a buscar a direção dele em todos os momentos e reconhecer sempre que as mãos deles estão postas, né, diante, assim, sobre as nossas vidas, né, que nós possamos sempre agradecer a Deus pelo cuidado dele. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra. Obrigado, ó Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos direcionado, tem nos guiado. Continue, Pai querido, nos direcionando segundo a Tua vontade e o Teu querer. Muitas vezes nós queremos fazer algo e queremos tomar decisões sem lhe consultar antes e fazemos coisas que talvez não está diante a Tua vontade, mas que possamos sempre buscar na palavra a Tua vontade, o Teu querer, a Tua direção. Ajuda-nos, fortalece, nos dê da Tua graça no dia de hoje. Nós entregamos todos os nossos caminhos em Tuas mãos, crendo que o Senhor fará infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amados. Que vocês recebam essa palavra em nome de Jesus. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que Deus ele venha poderosamente falar mais na sua vida diante essa palavra ao decorrer do dia e continue firme com o Senhor, certamente Ele vai te guiar por águas tranquilas, por caminhos retos, em nome de Jesus. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor, que vocês tenham aí uma quinta abençoada, em nome de Jesus. Um beijo, fiquem todos com Deus.